Olá, ótima tarde para você que está acompanhando aqui esse que é o maior e mais esperado debate da política brasileira, debate principalmente daqueles que são conservadores, liberais, que acreditam na direita brasileira. Nós estamos aqui firmes e fortes neste sábado, dia 29 de maio de 2021, promovendo este debate com dois debatedores de altíssimo nível que eu sei que vocês conhecem muito bem, que eu sei que vocês acompanham também muito bem. Ao meu lado direito, lá está ele, Caio Coppola, ele que é comentarista político e vai debater junto com a gente. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, deputado Kim. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a essa que é a primeira live do meu canal. Então a gente conta com vocês para compartilharem o link, né? E caso gostarem do conteúdo, se inscreverem também no canal. Desejo um bom debate a todos, especialmente ao público. Muito bem, ao meu lado esquerdo e à direita de vocês está Kim Kataguiri, ele que é deputado federal. Boa tarde, Kim. Boa tarde, Paulo, Coppola, um prazer estar participando do debate. Muito bem, este debate está sendo feito com um apoio irrestrito do CPJur, do Centro Preparatório Jurídico. Eu tenho aqui alguns agradecimentos antes da gente iniciar a nossa conversa, a nossa discussão aqui. Eu gostaria muito de agradecer, em nome da professora Maria do Carmo Cefair, ela que é reitora do grupo CEUNI-FAMetro. Agradecer ao Dr. Wellington Lins de Albuquerque, ele que é mantenedor-presidente do grupo FAMetro, estão nos acompanhando lá diretamente de Manaus. O professor Felipe Venturini, que é idealizador do Núcleo de Educação Política e Renovação aqui do CPJur. Eles proporcionaram para a gente toda essa infraestrutura que vocês estão vendo para que esse debate realmente acontecesse. Então, eu gostaria muito de agradecer. E, em nome deles, em nome do Grupo FAMetro, eu gostaria de chamar o Wellington Lins Júnior, ele que é diretor administrativo universitário do grupo, para dar uma palavra. Por favor, Wellington. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Caio. Boa noite, Kim. É uma honra poder ajudar aqui com as estruturas do CPJur e do nosso Núcleo de Educação Política. Democracia se constrói com opiniões, com divergências, com diálogo. E esse é o propósito do nosso CPJur e do Núcleo de Educação Política. A FAMetro do Amazonas, Manaus e o CPJur de São Paulo estarão sempre de portas abertas para promover o debate, a democracia e o espírito político que falta em todos nós. Vamos, assim, construir o debate e eu tenho certeza que hoje será um evento de muito sucesso. Parabéns a todos. Paulo, Kim, Caio, muito obrigado. Obrigado, Wellington. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Muito bem, minhas excelências, nós estamos agora com 53 mil pessoas ao vivo nos acompanhando, a gente agradece bastante, a expectativa é muito alta para esse debate, mas antes aqui da gente iniciar os nossos temas, que está tudo programado por aqui, as regras do debate que eu vou explicar, eu gostaria de dar uma palavra extremamente objetiva aqui, para que a gente já tenha a linha mestre desse debate. Vocês dois são pessoas que eu tenho um profundo respeito e uma admiração gigantesca, tanto Caio Coppola quanto o deputado Kim Kataguiri. E a minha função aqui é uma função de simplesmente mediar, fazer com que a democracia aqui prevaleça e principalmente que vocês possam ter as regras sendo absolutamente válidas daquilo que vocês haviam combinado. Eu gostaria imensamente de pedir que esse debate seja um debate de altíssimo nível, propositivo, firme como ele precisa ser, mas que ofensas pessoais sejam evitadas aqui em respeito não apenas a mim como mediador, mas também às pessoas que estão nos acompanhando de casa. Certo? De acordo? Ambos? Certíssimo. Muito bem. Deixa eu explicar para vocês as regras deste debate. Nós vamos ter 5 temas no debate entre Caio Coppola e Kim Kataguiri. 2 temas foram escolhidos pelo deputado Kim Kataguiri, 2 temas foram escolhidos pelo Caio Coppola e um tema, nós 3 juntos entramos num acordo. Quais foram os temas escolhidos pelo deputado Kim Kataguiri? O primeiro, Bolsonaro e a direita. O segundo, a condução de Bolsonaro na pandemia da Covid-19. Quais foram os temas que Caio Coppola escolheu? Infraestrutura, os transportes no Brasil, recuperação do emprego. E o tema em comum que nós 3 aqui acordamos para que seja feito é um tema visando as eleições de 2022, um debate sobre as eleições de 2022. Nós teremos
2 minutos e 35 segundos para cada um fazer as suas considerações iniciais sobre um determinado tema, 1 minuto e 10 de réplica, 35 segundos de tréplica, lembrando que todas as regras do debate foram acordadas entre os dois e nós estamos aqui fazendo valê-las, certo? Muito bem, podemos começar então? Então, segundo o nosso sorteio aqui, que nós fizemos, um sorteio extremamente tecnológico, numa caixinha de papel, nós vamos então começar com o tema condução do presidente Jair Bolsonaro na pandemia, certo? E o primeiro a falar, segundo o nosso sorteio aqui, é o deputado Kim Kataguiri, que terá a partir de agora, vou pedir para o nosso cronômetro estar já ligado, 2 minutos e 15 para suas considerações iniciais sobre o tema Bolsonaro, a condução de Bolsonaro na pandemia. Kim. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com o Paulo, com o Coppola, participando desse debate, lamentar as 450 mil mortes que nós já tivemos em nosso país e dizer que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas caso, primeiro, a gente não tivesse uma negligência, Coppola, criminosa com a vacinação. O Ministério da Saúde recebeu 11 e-mails diferentes da Pfizer e a desculpa do secretário executivo do Ministério da Saúde para não ter aberto o primeiro e-mail foi de que o computador do Ministério estava com vírus. Essa é uma desculpa inaceitável, essa é uma desculpa ridícula para alguém que está no nível do secretário executivo do Ministério da Saúde e que recebeu 2 dias depois uma ligação do representante da Pfizer reforçando a oferta de 70 milhões de vacinas. Então, primeiro, nós temos uma negligência criminosa do governo federal em adquirir as vacinas, em se negar a entrar em contato com a Pfizer, dando a desculpa que foi um vírus de computador que atrasou em 6 ou 7 meses a entrega do contrato e o início das negociações com a Pfizer, quando a gente poderia ter começado a nossa vacinação em dezembro de 2020, segundo a previsão e o contrato inicial da própria empresa. Segundo, a promoção ostensiva, e a gente tem o caso do Amazonas de Manaus mais emblemático, recentemente saiu um vídeo da Capitã Cloroquina, lá da Maíra Pinheiro, 2 dias antes do colapso de saúde em Manaus, dizendo que a cloroquina era o meio mais eficaz para se combater o coronavírus e que evitaria internações de UTI. 2 dias depois foi o morticínio que a gente infelizmente assistiu em Manaus, no Amazonas, promovido pelo uso deste medicamento que você, Coppola, já disse ser promissor e já disse ter boas evidências de que funcionaria. Então, o meu primeiro questionamento ao Caio Coppola é o seguinte: tendo em vista aí as 450 mil famílias que perderam seus entes queridos, tendo em vista o desastre completo de um presidente da República defendendo um medicamento comprovadamente ineficaz e que, inclusive, pode agravar a situação da pandemia, se o Coppola se desculpa ou se arrepende de ter dito que Pazuello é um ministro qualificado, que cloroquina era promissora e poderia ser utilizada no tratamento do coronavírus e que também a mortalidade da coronavírus seria menor ou igual, semelhante à da gripe para aqueles menores de 70 anos de idade. Muito bem. Agora, 2 minutos e 15, por favor, para girar o nosso cronômetro. Caio Coppola, vamos lá. Bom, vamos começar pelo final, a informação que está mais recente na minha cabeça. Eu simplesmente estava repercutindo um boletim publicado na Organização Mundial de Saúde do Dr. John Ioannidis, que é simplesmente um dos 10 cientistas mais citados no mundo. E analisando os dados até outubro de 2020, e aí que, mais uma vez, o deputado peca por não dar a informação completa para as pessoas, ou seja, a gente ainda estava na primeira onda do vírus, sem as novas variantes, e ele colocou no boletim da Organização Mundial da Saúde que a letalidade por infecção média global era de 0,23%, e que ela despencava para 0,05% nos casos de menores de 70 anos. Eu não retiro o que eu disse, porque eu estava simplesmente repercutindo um fato científico. Sobre a qualificação do ministro Pazuello, eu estava, mais uma vez, repercutindo fatos. O currículo do ministro, como especialista em logística, inclusive responsável por questões relacionadas à saúde na Operação Acolhida, era de domínio público. Ele foi elogiadíssimo pelo seu trabalho logístico nas Olimpíadas. E não há nada errado em veicular essas informações. Isso fez parte da biografia dele. E sobre a Pfizer, eu acho que quando a gente mede os resultados, ainda mais quando a gente faz acusações gravíssimas que o nobre deputado pode fazer protegido pela sua imunidade parlamentar, uma prerrogativa da qual eu não gozo, a gente tem que analisar o impacto real das medidas.
Então, quando ele falou aqui de poderíamos ter vacinado em dezembro, primeira vacina do mundo foi aplicada em 8 de dezembro no Reino Unido. Nos Estados Unidos, fabricação local da Pfizer, fábrica local, 14 de dezembro. Ora, como que isso seria possível se as vacinas da Europa, da Pfizer, foram atrasadas? E mais, quando nós comparamos, certo, a proposta inicial, a qual o deputado se referiu, com o contrato efetivamente celebrado agora, a diferença no prazo de entrega e na quantidade de entregas é ínfima, até porque os contratos começavam fracionados. Então, eu não acho que, nesse caso, a gente possa falar em negligência criminosa. Muito bem, vamos para a réplica do deputado Kim Kataguiri. Kim, você tem 1 minuto e 10 segundos a partir de agora. Podemos falar em negligência criminosa porque a corrente majoritária, né, da ciência defendia e já explicitava, mesmo com os dados do Brasil, em outubro de 2020, que a letalidade do coronavírus já era mais do que 20 vezes a letalidade da gripe para aqueles menores de 70 anos de idade. Então, na realidade brasileira, né, os dados apontados pelo estudo do Coppola não se aplicam e isso deveria ser transmitido com responsabilidade, com verdade, para alguém que comenta na televisão brasileira. Em relação a ser especialista em logística, a gente já viu o resultado prático disso e a Operação Acolhida nem se compara a administrar o Sistema Único de Saúde, que é muito mais complexo, que é tripartite e que possui competência concorrente dos estados e dos municípios. Além disso, o impacto real, nós poderíamos sim ser um dos principais hoje, se não o país que mais vacina, um dos que mais vacina no mundo, porque nós temos hoje a melhor infraestrutura de vacinação do mundo e já mostramos isso na H1N1. O Bolsonaro fez com que a gente caísse de primeiro lugar em vacinação para 55º em relação às outras epidemias pelas quais a gente já passou. Então existe negligência criminosa, sim. Ok. Coppola, 1 minuto e 10. Bom, mais uma vez, o deputado desqualifica o nosso debate quando ele fala do estudo do Coppola. Um estudo publicado no Boletim da Organização Mundial da Saúde por um dos 10 pesquisadores mais citados, né, em papers científicos, não pode ser qualificado como estudo do Coppola. Ainda mais um estudo que levou em conta dados de centenas de cidades brasileiras. No caso, a média da mortalidade analisada aqui no Brasil era de 0,29%. E as comparações com a gripe e com a pneumonia foram feitas com base nos números da própria OCDE. Então, isso é ciência. Claro, essa doença, ela evoluiu. Talvez se o mesmo pesquisador fizesse um novo estudo, a letalidade seria maior. Mas o importante é o seguinte, no debate público há uma confusão sobre a letalidade dessa doença. Por quê? Porque os cálculos negligenciam a subnotificação nos casos. Então, quando a gente vê que tem 15, 16 milhões de casos confirmados, a gente sabe, por estimativas, que esse valor é 5, 6 vezes maior. Então, isso é pertinente do ponto de vista matemático e eu não vou admitir que você fale que esse é um estudo meu, sendo que isso é um estudo da Universidade de Stanford. Ok. Kim, tréplica, 30 segundos. Primeiro que eu disse que é um estudo seu, eu disse que é um estudo que você citou. E segundo que com certeza a taxa de mortalidade revista agora seria aumentada em 4,2%, muito mais letal, inclusive do que você já havia afirmado de que a recessão econômica seria mais grave do que a pandemia, poderia matar mais do que a pandemia. Na verdade, o que a gente tem é gente morrendo de fome por dia, 17 pessoas, ou seja, em um ano a pandemia, a fome mata muito menos do que a pandemia. E para além disso, também, sem dúvida nenhuma, ignorar todos os estudos sobre a nova variante que a gente poderia ter evitado caso a gente tivesse controlado a pandemia. Okay. Coppola, 30 segundos. O Kim, ele peca pela falácia do anacronismo. É muito fácil a gente, numa posição privilegiada agora, ser engenheiro de obra feita. Né? Então, quando a gente propõe os números, olha, eu falei embasado por um estudo que afirmou que houve mais de 500 mil casos, né, só de spike em casos de câncer devido à última recessão econômica. Tem um estudo internacional do Brasil com o Reino Unido mostrando que só na população jovem adulta, a partir da população jovem adulta, por causa da recessão econômica do governo Dilma Rousseff, houve no mínimo 31 mil mortes. Obrigado. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui com nada mais, nada menos do que 93 mil pessoas acompanhando este debate que só está começando. Nós estamos aqui terminando agora o primeiro tema e este tema foi a condução do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Agora nós vamos ao segundo tema e vamos falar sobre infraestrutura, os transportes aqui no Brasil. E quem começa agora é o Caio Coppola, e ele terá 2 minutos e 15 segundos, a partir de agora.
Muito obrigado, Paulo. Bom, eu escolhi esse tema da infraestrutura porque, assim como você, eu acompanho o noticiário, não tem como nós não sermos bombardeados pela negatividade do jornalismo militante e a sua perspectiva sempre pessimista em relação ao Brasil, em relação ao futuro. Então, só para oferecer um respiro, inclusive nos temas desse debate, eu acho que seria legal a gente dar um pouquinho de espaço para o Brasil que dá certo. Vamos lembrar o que é o Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura ele é o sucessor do Ministério dos Transportes, uma pasta que era marcada por corrupção e por loteamento político. Inclusive, né, foi nessa área, nesse segmento, que a Polícia Federal fez aquela investigação do inquérito dos portos, né, que ensejou a famosa denúncia, né, da Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, contra o presidente em exercício, Michel Temer, por corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Agora, vamos esquecer isso. Qual que é a realidade atual? Há um quadro técnico, um servidor de carreira à frente do Ministério da Infraestrutura, que é o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. E o que ele fez? Ele não apenas estancou a corrupção, como ele trouxe a agenda liberal para essa pasta. Então, por exemplo, já que eu citei os portos, isso não é uma informação difundida, mas hoje no Brasil, todos os portos operam no azul. Em 2020, o Porto de Santos teve lucro recorde de mais de 200 milhões de reais. Não é? E além disso, muita coisa do governo sendo transferida para a iniciativa privada. São 70 ativos no total. Então, só de aeroportos são 34, só de terminais portuários são 26. O Brasil finalmente está diversificando o seu modal de transporte, investindo direito no quê? Em malha ferroviária. Né? Então, essa é uma novidade que o ministro trouxe para o seu ministério e eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, principalmente sobre a questão das ferrovias, se eu tiver oportunidade no próximo comentário. Muito bem, deputado Kim Kataguiri, 2 minutos e 15 segundos. Vamos lá, primeiro sobre negatividade do jornalismo militante, né? É evidente que as notícias que vão tomar o noticiário são sobre os 450 mil mortes e sobre a grave crise econômica que a gente vive na maior crise econômica da história do nosso país. É o que mais choca, é o que mais chama a atenção, né? Você colocar em segundo plano uma concessão, uma rodovia, é evidente que não tem absolutamente nada a ver com o jornalismo militante. Aliás, essa era exatamente a mesma desculpa que o PT utilizava para colocar a imprensa na oposição, para dizer que o principal inimigo era a imprensa. Mas vamos falar sobre trazer agenda liberal para dentro do Ministério da Infraestrutura. Com todo o respeito que eu tenho e admiração ao ministro Tarcísio de Freitas, ele não é um liberal e ele não levou uma agenda liberal para o Ministério da Infraestrutura. Ele, pelo contrário, comandou o PAC 2 da Dilma, 1 trilhão 500 bilhões de reais. Ele está aí. Quem trouxe, aliás, Tarcísio pelo governo foi a presidente Dilma Rousseff para comandar o DENIT e ele comandou a maior parte das pavimentações das rodovias no seu governo e depois continuou, depois no governo Michel Temer e foi elevado ao posto de ministro no governo Bolsonaro, que continuou o programa de parcerias e concessões que já havia sido idealizado pelo próprio Tarcísio no governo Temer. Então, primeiro, os números que a gente tem de infraestrutura são os piores desde 1947, né, de investimento. Caso o governo Bolsonaro queira cumprir a sua meta até 2022, ele vai demorar só até 2044. Então, nós estamos muito atrasados. Segundo, o ministro Tarcísio Gomes é um ministro desenvolvimentista, não é um ministro liberal. Ele aceita parcerias com a iniciativa privada, assim como Ciro Gomes também aceita parcerias com a iniciativa privada, mas ele não acredita no investimento privado como vanguarda da infraestrutura. Ele acredita no investimento público. Pode até ser executado e conduzido pela iniciativa privada, mas saindo dos cofres públicos, tanto que ele mesmo foi um dos idealizadores do programa Pro Brasil, que o próprio Coppola criticou como sendo um PAC 3, como sendo um programa desenvolvimentista. Né? Em relação também ao programa de parcerias e concessões, o número de parcerias e de concessões dito pelo Coppola parece alto, mas no governo Lula você teve, por exemplo, 3 ou 4 vezes maior esse número de concessões e de parcerias nos 2 primeiros anos de mandato, o que não faz com que seja justificável você defender o governo Lula só porque ele fez meia dúzia de rodovias, justificar Mensalão, Petrolão, o maior escândalo de corrupção do país, assim como não se defende o governo Bolsonaro por isso. Muito bem, Coppola, 1 minuto e 10 segundos para sua réplica. Não, é lamentável ver o Kim nessa necessidade patológica de criticar o governo, não reconhecer bons resultados e julgar as pessoas pelo seu passado. Se a mesma lógica fosse aplicada a ele, a gente poderia falar que ele é um militante bolsonarista. Então é o seguinte, o que o Kim se refere como orçamento da infraestrutura, ele realmente foi enxugado, só 6 bilhões de reais, mas não é aí que está o pulo do gato. Na verdade, a questão é mais complexa. Por quê? Porque o que a gente julga no Ministério da Infraestrutura de inspiração liberal é justamente o investimento privado contratado, que até hoje já são 80 bilhões de reais
né? A meta para esse ano é de 140 bilhões e a meta para o final do mandato é de 250 bilhões. Como falar que esse ministro não tem inspiração liberal se nós estamos falando agora no segundo semestre da privatização, primeira privatização de um porto no Brasil, no Espírito Santo, e na sequência também o porto de Itajaí, de São Sebastião e até o porto de Santos. Vocês conseguem imaginar a quantidade de interesses dos congressistas, colegas do nobre deputado, que o ministro Tarcísio está enfrentando, as máfias nessa situação? E falar que o governo não está sendo liberal nessa área é simplesmente negar a realidade. Kim, 1 minuto e 10 para sua réplica. Vamos lá, mais uma vez, pergunte ao ministro Tarcísio seu posicionamento sobre investimento público para impulsionar o setor, e o Coppola falou aqui sobre metas. E como eu disse, para cumprir essa meta irreal do governo de 250 bi até 2022, no atual ritmo de investimentos, o governo teria que esperar até 2044. Estabelecer meta, qualquer um pode estabelecer para qualquer coisa. Isso não significa entregar resultado. E, para além disso, né, você ainda tem a argumentação de que não, quem está querendo julgar pelo passado. Não, imagina, eu não disse que o ministro Tarcísio é um mau ministro porque ele conduziu o DENIT no governo Dilma. Estou dizendo que ele conduz investimentos públicos no país desde o governo Dilma e elaborou o programa de parcerias e concessões no governo Temer, que está sendo executado agora, né? Eu reconheço o seu mérito em ser um bom executor de obras. Isso não justifica o governo Bolsonaro. Sinto muito, Coppola, mas eu acho que nós temos uma diferença aqui fundamental. Eu não abriria mão de nenhum princípio, de nenhum valor do futuro do país, do futuro da direita brasileira, de desenvolvimento econômico ou de salvar vidas na pandemia em troca de meia dúzia de rodovias, que, aliás, foram de investimento muito menor do que em governos anteriores. Coppola, 30 segundos para sua tréplica. A meia dúzia de rodovias a qual o deputado se refere, desinformando o público, são 1.400 quilômetros de rodovias duplicadas e pavimentadas, algumas delas responsáveis por uma queda sensível no preço do frete. A agenda antiliberal que ele mente para o público, falando que é do ministro Tarcísio, é a concessão, né, aliás, a privatização, o leilão, né, da Ferrovia Norte-Sul, que era um projeto de 1985 e que só agora realmente está servindo ao seu escopo, que é escoar a produção do agro. Perfeito. Kim, 30 segundos para sua tréplica. PPP, infraestrutura, todos os outros governos passados fizeram e esse governo não tem feito nada de novo, pelo contrário, tem seguido o programa de parcerias e investimentos do governo Temer. Para além disso, 1.400 quilômetros de rodovia duplicada parece muito no Brasil inteiro, mas só o estado de São Paulo já fez mais de 3.500 quilômetros, ou seja, o resultado ainda é pífio de pavimentação e de duplicação de rodovias ao redor do país. Tudo isso para, além disso, dizer que a meta continua sendo os 250 bilhões, que só seria atingido no atual ritmo de investimentos em 2044. Muito bem, são 2h30 da tarde agora deste sábado e eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui. Nós estamos com mais de 104 mil pessoas ao vivo nos acompanhando. Isso daqui é muito melhor do que a final da Champions League. É só essa constatação que eu queria dizer para vocês. Compartilhem aí, por um acaso, se vocês puderem nos ajudar, compartilhem. Nós estamos ao vivo aqui, ainda temos alguns temas para debater e contando muito com a sua audiência, com a sua participação. Vamos para o nosso terceiro tema, então, do debate de hoje, proposto pelo deputado federal Kim Kataguiri. E o tema é Bolsonaro e a direita, o legado de Bolsonaro para a direita. Vamos iniciar, então, com os seus 2 minutos e 15 segundos do deputado Kim Kataguiri. Kim. Coppola, o Bolsonaro pegou um país, né, em 2016 com uma esquerda absolutamente destruída, com Lula preso, inelegível, impopular. Além disso, com inflação baixa, com reforma trabalhista, com o PEC do teto de gastos. Pegou um país propício para que a direita finalmente ascendesse ao poder e ficasse lá durante pelo menos 12, 16, 20 anos. E o país que ele nos entrega é um país de retrocessos no combate à corrupção, nomeação de um petista para a Procuradoria-Geral da República, nomeação de um ministro do Centrão para o Supremo Tribunal Federal, que votou em favor da flexibilização da lei da ficha limpa, em favor do foro privilegiado retroativo. Aliás, a PEC do fim do foro privilegiado foi enterrada pelo governo Bolsonaro dentro da sua base na Câmara dos Deputados. Também, além disso, né, o velho escândalo ali de você ter uma fábrica de chocolate que vende R$27 mil em panetone para um policial militar, que é realmente uma mágica como o sujeito conseguiu fazer isso, além do seu assessor ser o mesmo assessor que ficava rondando outros 4 assessores no gabinete de Jair Bolsonaro, né, e de Eduardo Bolsonaro, e coincidentemente todos eles sacavam 100% do seu salário todos os meses. E 100% do salário todos os meses, claro, uma coisa hipercomum, todo mundo que está assistindo aí com certeza também faz isso e pagava, né, Queiroz pagava tanto a escola como o plano de saúde da família de Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo.
Tudo isso fez com que toda essa rachadinha, e aliás, a valorização de imóveis também é importante ressaltar, né? 300% de valorização de imóvel em 8 meses. 300% em 8 meses pós-eleição de Jair Bolsonaro, foi a valorização de imóveis. Praticamente a bolha de 2008 foi alcançada hiperbolicamente aí pelo escândalo de Flávio Bolsonaro, que se transformou num Pelé dos negócios, comprou até uma mansão depois que seu pai foi eleito. Tudo isso maculando e arrastando a imagem da direita brasileira, que estava em ascensão em 2016, e agora ele nos entrega um país em que o Lula não só está solto, como está elegível, graças aí à conivência de Jair Bolsonaro e à camaradagem de Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, e no seu interesse em ver Lula concorrendo para ele ter alguma chance de vencer uma reeleição. Então, ele pegou um país com uma esquerda destruída e entrega um país com uma direita absolutamente destruída no cenário de terra arrasada. Caio Coppola, 2 minutos e 15 segundos sobre o tema Bolsonaro e a direita. Só para deixar uma linha muito clara, o único aqui entre nós, Kim, que já foi filmado numa defesa enfática do patrimônio imobiliário do presidente da República é você. Né? E outra coisa, o Kim ele confunde o debate público misturando questões que são centrais à administração federal, e é nisso que eu foco. Os meus comentários, até como eu disse, eu não sou protegido pela imunidade parlamentar, eu não posso fazer o tipo de acusação leviana que ele faz com o passado da família Bolsonaro. Né? São coisas completamente distintas. Agora, sobre o desmonte institucional do combate à corrupção, Kim, e sobre o retrocesso na legislação, no arcabouço jurídico, ora, eu mesmo já critiquei de forma incisiva cada um desses pontos, seja a nomeação do Procurador da República, ou seja a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. A diferença é que a minha crítica, ela é sensata, contextualizada e justa. Então, por exemplo, não adianta você colocar todo o peso de uma legislação no presidente que está lá sancionando, quando é o Congresso que faz essa lei. Então, no mínimo, para fazer a crítica justa, você tem que atribuir a cada parte a sua devida responsabilidade. Então, é muito hipócrita você condenar o presidente da República por ter sancionado modificações na lei anticrime, quando foi o senhor Rodrigo Maia, ao qual você deu nota 8 quando estava deslumbrado na Rede Globo, sendo entrevistado pelo Pedro Bial, que estava lá desfigurando, para quê? Para barrar a tipificação do crime de caixa 2. É disso que a gente está falando, simplesmente dar a devida culpabilidade para cada ente. Né? O que, por exemplo, Jair Bolsonaro tem a ver com a revisão do entendimento do STF sobre prisão de segunda instância? Então, é isso. A gente tem que fazer uma crítica ponderada. E sobre a direita destruída, eu vou esperar o meu próximo comentário, porque eu discordo completamente. Eu acho que quem destrói a direita, ou tenta destruir, é o MBL. Kim Kataguiri, sua réplica, 1 minuto e 10. Vamos lá, sobre a acusação leviana, a imunidade parlamentar não dá direito de cometer crime, de cometer calúnia, de cometer injúria, de cometer difamação. O Caio Coppola sabe muito bem disso, tanto que o presidente da República, apesar de todas as acusações, não me processa porque sabe que em juízo ele perderia. Como, aliás, o seu filho Eduardo Bananinha já me processou, tentando tirar todas as minhas publicações do ar, e perdeu na justiça, porque a justiça sabe quem é o culpado, quem é que tem as provas de crime contra si e que, sem dúvida nenhuma, não é o MBL. Em relação a abuso de autoridade, que Jair Bolsonaro, quando deputado, votou contra e depois, como presidente da República, fez sua base votar a favor, e mais do que isso, Jair Bolsonaro não é só agora um deputado, não é só um presidente da República que sanciona ou que veta. Ele tem uma base gigantesca de parlamentares que ele utilizou para aprovar o abuso de autoridade, que ele utilizou para aprovar o juiz de garantias e que ele sancionou, coisa que sequer o PT fez, sancionar uma emenda do PSOL, né? E colocando que a crítica dele é sensata, contextualizada, né, e justa, ou seja, as minhas críticas não são insensatas, são descontextualizadas, são injustas, é só tentar desqualificar pela perda, e lembrando que Rodrigo Maia foi apoiado por Jair Bolsonaro, não por mim, que apoiei o Marcelo. Coppola, 1 minuto e 10 segundos para sua réplica. O fim da picada você falar que não apoiou um parlamentar ao qual você atribuiu nota 8, né? Mas enfim, vamos falar sobre a direita destruída por Jair Bolsonaro, né? E eu faço a réplica, né? Aquela lógica leninista, né? Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Onde estava o MBL quando o povo brasileiro precisou ir às ruas pela reforma da Previdência? Estava boicotando a manifestação, né? Estava fazendo o jogo sujo do sindicalismo, né, fazendo o jogo sujo dos sindicatos e falando, não, isso aqui é uma greve extremista, radicalizada, golpista, antirrepublicana, usando aqui a sua expressão. E qual é o trabalho do MBL hoje? Né? Vocês publicaram aí pelo menos 16 vídeos no intervalo de 40 dias sobre a minha pessoa. Eu sou de esquerda ou eu sou de direita?
Então, vocês percebam que essa guerra de atrito, quem faz contra a direita é o próprio MBL, nessa lógica de quem pensa diferente de mim não serve, não presta para o debate público. Então, eu não acho que você tem alguma moral para falar de destruição à direita, porque você se dedica muito mais a isso do que a própria esquerda. Kim Kataguiri, sua tréplica de 35 segundos agora. Pelo contrário, a minha dedicação é para salvar a direita de Jair Bolsonaro e, primeiro, a notícia falsa de que é uma expressão leninista, né, alguém que claramente não conhece a história da Revolução Russa e que repete, né, o jargão de Olavo de Carvalho sem nunca ter lido uma linha sequer do que escreveu Lenin ou do que George Orwell escreveu sobre Lenin. Então, se distingue do que você é, acusa do que você faz, isso é mentira. Essa expressão simplesmente não saiu da boca de Lenin. E sobre a reforma previdenciária, não teve um movimento que lutou mais para a reforma da Previdência desde o governo Temer, quando Jair Bolsonaro estava contra, indo para o Nordeste falando que não tinha déficit da Previdência e que a reforma da Previdência era para matar pobre. Nós estávamos defendendo a reforma previdenciária, ainda que ela fosse impopular. Muito bem, nós vamos agora então para o nosso quarto... Perdão, Caio, perdão, por favor. A sua tréplica, 35 segundos. Perdão. É um absurdo ouvir que o presidente da República é quem tisna a imagem da direita, quando no Congresso Nacional do MBL de 2019, os membros do movimento estavam lá aplaudindo de pé o ex-presidente réu Michel Temer, que à época, em 2019, respondia a nada menos que uma dezena de processos e já havia sido detido ou... vamos falar de forma mais vulgar, preso 2 vezes. Isso sim atrapalha a imagem da direita. Isso sim está associado a esse tipo de político e até hoje prestando vassalagem e bajulando ele nas redes sociais. Muito bem, agora sim nós vamos para o nosso quarto tema, este tema que foi escolhido pelo debatedor Caio Coppola, e o tema é recuperação do emprego. Nós teremos aí 2 minutos e 15 segundos para as considerações iniciais sobre esse tema. Querem tomar uma água? Tá tudo certo? Podemos? Nós estamos aqui dando um pau na Champions League, literalmente. Manchester City e Chelsea ficaram para depois, estão com 121 mil pessoas agora aqui ao vivo nos acompanhando às 2 horas e 39 minutos da tarde. Aliás, muita gente falou que esse debate seria gravado. Nós estamos ao vivo aqui, 2 horas e 39 minutos. Coppola, recuperação do emprego no Brasil, 2 minutos e 15. Bom, aproveitando o ensejo, agradecer aí essa prestigiosa e maciça audiência. Vamos falar de emprego, porque os nossos espectadores são um pouco mais antenados, devem ter percebido, se não me engano foi na quinta ou na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou, né, a nova taxa de desemprego, que é recorde, 14,7%, isso representa cerca de 14 milhões e 800 mil desocupados. Claramente, isso é uma linguagem técnica, certo? Como que o IBGE chega a esses números? É através da PNAD, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Né? Então, trata-se, na verdade, de uma projeção estatística feita com base em pesquisas. E ela contempla tanto os trabalhadores informais quanto os trabalhadores formais. O que não é divulgado, muito divulgado na grande imprensa, e que serve como uma métrica complementar e que a gente tem que prestar atenção para ver qual o estágio da evolução da nossa economia. É o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que puxa dados aí do E-Social, puxa dados também do Web Empregador, e a gente consegue formar o saldo líquido de empregos com carteira assinada. Então, surpreendentemente, o mercado de trabalho brasileiro mostrou muita resiliência. Em 2020, ano da pandemia, ainda assim foram 142 mil novos empregos de carteira assinada gerados. Quando a gente traz agora para esse ano, no acumulado até abril, a gente está falando de 957 mil empregos de carteira assinada gerados. Pessoal, isso é muita coisa, né? E a gente tem que olhar com uma atenção especial para esse número, porque o emprego de carteira assinada ou emprego CLT, né, ele é a forma mais burocrática e mais onerosa de fazer uma contratação. Então, ele envolve um processo de decisão por parte do empregador que precisa ser levado em conta. Então, ele demora para voltar nos casos de crise. A gente teve o exemplo, por exemplo, da crise da presidente Dilma Rousseff, em 2015 e 2016, foram extintos 2 milhões e 800 mil empregos CLT. Né? E a retomada foi muito mais lenta do que o que está acontecendo agora, e isso associado a outros números macroeconômicos pinta um cenário muito menos pessimista do que o que a gente está acostumado a ver. Muito bem. Kim, 2 minutos e 15 para a gente falar sobre a recuperação do emprego. Bom, quem está vivendo a realidade do dia a dia sabe muito bem que não precisa ser pessimista para você
ver a realidade trágica como ela está hoje para a nossa situação econômica. Primeiro, que a principal reforma para a retomada do emprego seria a reforma tributária, que o ministro Paulo Guedes falou há 1 ano e meio que enviaria na semana que vem. A gente está esperando essa semana que vem até hoje. Agora, ele não só diz que não vai enviar na semana que vem, como vai dividir a reforma tributária em 4 partes diferentes e burocráticas. Ou seja, a reforma tributária foi absolutamente jogada no lixo pelo governo Bolsonaro e seria a principal para a gente retomar a nossa economia. A reforma administrativa, que seria a segunda principal, o governo Bolsonaro mandou uma reforma administrativa sem ninguém da elite do funcionalismo público, sem juiz, sem promotor, sem político, e ainda boicota a minha emenda antiprivilégio, que faltam só 30 assinaturas para eu conseguir essa pressão dos parlamentares para eles assinarem, que inclui todas as categorias da elite do funcionalismo público, porque Jair Bolsonaro boicota com a sua base essa emenda que melhoraria e muito a situação das contas públicas do nosso país e também do emprego. E para além disso, ele aumenta o próprio salário e coloca um piso ali de R$39 mil praticamente para aqueles militares que acumulam funções dentro do governo, pagos com o seu dinheiro só para ele dar um aumento de salário para si próprio e para o vice-presidente da República. Além disso, o que a gente teve foi o recorde de empregos informais, que é o que mostra exatamente o CAGED que o Coppola acabou de citar. E também uma diminuição da renda média, da renda básica de cada um desses novos empregos, ou seja, são pessoas que pararam de procurar os empregos da sua graduação para procurar subempregos e que conseguiram esses empregos agora ao custo do aumento do índice de miséria. Para além disso, a gente tem aí inflação recorde desde o Plano Real, IPA nos últimos 12 meses, 50%, IGP 37% nos últimos 12 meses. O governo Bolsonaro ligou a impressora, ligou a máquina de fazer dinheiro, expandiu a oferta monetária em 50% nos últimos 12 meses. Nem Lula, nem Dilma fizeram isso. Acho que nem Ciro Gomes, se virasse sócio da Xerox, faria uma coisa parecida com o que o Bolsonaro está fazendo da desvalorização da nossa moeda. E além disso, o Fundo Monetário Internacional ainda mostrou que os países que mantiveram o distanciamento e isolamento social são aqueles que estão recuperando mais rapidamente do pós-pandemia, porque não são as medidas de distanciamento que são recessivas, mas a pandemia em si, que traz insegurança e que faz com que os investimentos fiquem parados, como a gente observou em toda a pandemia da história da humanidade, com o coronavírus não está sendo diferente. Coppola, 1 minuto para a sua réplica. Bom, ainda bem que a gente não mora num país tão pessimista quanto o Kim. Ele fala do dólar, ignorando que nos últimos tempos ele sai de 5,70 para 5,20. Ontem ou anteontem, se não me engano, a Bolsa de Valores bateu seu recorde histórico. Isso é um mercado que não tem ideologia precificando os ativos brasileiros. Investindo no Brasil, em última análise, o volume de crédito superior a 4 trilhões e 500 bilhões de reais também é recorde. A arrecadação recorde de impostos. Ora, isso sinaliza a retomada da economia. E não é possível o que eu ouvi falar aqui, quando todos os especialistas, agências internacionais falavam que o PIB brasileiro ia cair 9%, a retração foi de 4%, e essa semana o PIB desse ano já foi revisto da casa de 3% para 4%. Tem gente cravando que vai ser 5%. Então essa é a realidade. Pessoal, vocês têm que se ater a um fato que é o seguinte: desânimo, desesperança são armas de comunicação política. São armas de comunicação política. O que eu quero mostrar aqui é que existe um Brasil que está dando muito certo e que está sendo varrido para debaixo do tapete simplesmente por uma questão de militância. Kim, 1 minuto e 10 segundos. Ilusão, populismo e demagogia também são instrumentos que vendem falsas esperanças para a população e são armas de comunicação política já utilizadas por todo quanto é tipo de líder populista de esquerda e de direita na história do nosso país. Fato é, volume de crédito subsidiado e também recorde de inadimplência. As pessoas não têm condições de pagar as dívidas emitidas durante o período da pandemia, E o governo, aliás, fez o Pronamp, que é um dos programas de crédito mais fracassados da história do mundo. Só 5% do orçamento que o Congresso Nacional aprovou para o Pronamp chegou de fato na ponta das empresas, porque o ministro Paulo Guedes obrigou as empresas a manter todos os seus empregos exatamente como eles estavam durante o período da pandemia, até 1 ano depois. É óbvio que ninguém tem previsibilidade no seu negócio para conseguir pegar empréstimo dessa maneira. E PIB crescendo 3% ou 4%, 3% é efeito estatístico. Se em todos os trimestres ele crescer 0%, no final das contas o PIB anual cresceu 3%, o que significa que realmente o PIB não cresceu absolutamente nada. É simplesmente crescimento nominal sem crescimento real. É por isso que a gente precisa ir além das manchetes e se ater aos fatos, aos dados, às estatísticas reais dos estudos e ler os estudos por completo. Caio Coppola, sua tréplica, 35 segundos. Até então aos fatos reais, A gente está falando o quê? De 1 milhão de empregos com carteira assinada durante a pandemia que o Kim varre para debaixo do tapete, sem falar na contenção de danos.
né? Porque por meio da MP 936, do secretário especial da Previdência e do Trabalho, o programa BEM, de manutenção do emprego e da renda, né, contemplou mais de 20 milhões de acordos de trabalho. Tem muita gente que está assistindo agora, que está nos assistindo agora, que foi beneficiado por essa flexibilização. Né? A gente está falando o quê? De mais de 1 milhão e 400 mil CNPJs beneficiados, de mais de 9 milhões e 800 mil CPFs beneficiados. Então, trocando em miúdos, 10 milhões de empregos salvos. Para a gente fechar esse tema, 35 segundos. Vamos falar então sobre saldo de medidas provisórias no emprego. No MP 1116 e 1117 criaram um rombo para você, para nós, de mais de 70 bilhões de reais que os meus netos vão ter que pagar e eles ainda nem têm pai. Né? E para além disso, também a expansão da oferta monetária, que o Caio Coppola absolutamente ignorou, fazendo com que a nossa inflação disparasse. E sobre os dados do CAGED, eu citei que esses novos 1 milhão de empregos foram empregos que estão pagando menos do que aqueles empregos que pagavam previamente. A gente teve uma diminuição na renda per capita de cada uma dessas famílias e é disso que se trata, das pessoas viverem melhor ou viverem pior. E esse resultado otimista do Caio a gente não está vendo na prática. Muito bem, são 2h48 agora da tarde deste sábado. Mais uma vez os nossos agradecimentos aqui a essa gigantesca audiência que nós temos hoje, 121 mil pessoas agora ao vivo. Com certeza esse debate ainda vai rodar bastante no On Demand. Então a gente agradece imensamente vocês estarem aqui num sábado assistindo tanto o Kim quanto o Caio, quanto eu também, a gente aqui neste debate. Olha só, nós vamos agora para o nosso último tema do debate. Esse é um tema, como eu já mencionei aqui para vocês no início, foi um tema diferente desses 4 temas que vocês viram os dois debatendo agora. Cada um escolheu 2. Este 5º tema foi um consenso aí entre nós 3 para que a gente pudesse colocar uma pauta sobre as eleições de 2022. Então nós fizemos aqui um sorteio e quem começa a falar sobre as eleições de 2022, a sua visão, a sua perspectiva, é o Coppola e ele tem 2 minutos e 15 segundos. Eu sou um entusiasta da democracia e eu adoraria, né, viver num país em que a realidade eleitoral nos propiciasse uma série de bons candidatos, né, com os quais nós nos sentíssemos representados e pudéssemos escolher. Eu não tenho nenhum preconceito contra uma candidatura de terceira via, de quarta via, de quinta via. Eu acho que isso seria salutar. Mas eu vivo no mundo real, né? E de tudo que foi falado nesse debate, eu gostaria de transmitir uma mensagem para o nosso espectador, que é a seguinte: não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Eu vou repetir para frisar. Não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Tá? Ainda que todas as acusações, sejam elas levianas ou não, contra o presidente da República fossem verdadeiras, e provavelmente não são, ainda assim, né, o Bolsonaro está para o Lula como uma unha encravada está para um pé quebrado. E o Brasil precisa caminhar. E caminhar com o pé quebrado é infinitamente mais difícil. Eu reconheço o mérito das críticas que falam do patrimonialismo, do nepotismo, do corporativismo, do populismo, né, que colocam o Bolsonaro, de certa forma, como um fruto do seu meio, né, que é o meio político. Tudo bem. Só que, pelo menos, o Bolsonaro ainda realiza algum tipo de enfrentamento ao sistema. Sim, ele transige eventualmente com o STF, ele transige com o centro fisiológico do Congresso, mas ainda existe um enfrentamento ao establishment midiático, existe um enfrentamento à tirania de certas decisões que tolhem as liberdades individuais. Bolsonaro ainda de vez em quando, ele enfrenta o sistema. Lula é o sistema. Lula é o sistema. E é uma pena ver jovens promissores, como o Kim Kataguiri, falando que num eventual segundo turno anulariam o voto. Eu repito, não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. E ao longo desses meses eu vou provar isso nesse canal. Menos pelos méritos do Bolsonaro, muito mais pelos deméritos do Lula. Kim, 2 minutos e 15 segundos para você falar a sua visão sobre as eleições de 2022. Eu não quero nem unha encravada, nem pé quebrado. Eu acho que a gente precisa caminhar muito bem com as 2 pernas e é isso que a gente precisa fazer, construindo uma alternativa de terceira via para as eleições de 2022. O que a gente viu no governo Bolsonaro foi um governo de sistema, né? O governo Bolsonaro triplicou o número de emendas parlamentares. Não acredite em mim, acredite no Tribunal de Contas da União. Triplicou o número de emendas parlamentares, pagou mais do que Temer, do que Dilma, do que Lula. Aliás, mais do que Dilma 2 e Temer somados. Temer havia batido o recorde de emendas parlamentares, Bolsonaro triplicou esse número e sabe do que mais? Ele proibiu o Tribunal de Contas
Contas da União de fazer fiscalização. Eu, como membro da Comissão de Fiscalização e Controle, não posso fiscalizar as emendas parlamentares, né, do Congresso do Centrão, corrupto e etc., que Bolsonaro blindou graças a uma emenda constitucional aprovada com o seu apoio e da sua base ainda em 2019. Para além disso, né, Bolsonaro confunde-se com o sistema 1000%. Quer mais sistema do que um petista para a Procuradoria-Geral da República? Quer mais sistema do que juiz de garantias? Quer mais sistema do que limitação de delação premiada? Quer mais sistema do que abuso de autoridade contra juiz, contra promotor, contra policial que combate o crime, que combate a corrupção? Quer coisa mais sistema do que dá o DENOX, dá o FNDE, dá a FUNASA, dá o Ministério das Comunicações, dá a Secretaria de Governo, tudo para o Centrão? Quer coisa mais sistema do que isso? São mais de 200 bilhões de reais em orçamento nas mãos do Centrão sob o governo Bolsonaro. Não existe nada mais sistemático do que isso. Não existe nada mais corrompido, patrimonialista, sujo, imoral do que isso, que é exatamente o que Lula fazia, inclusive agora com a mesma prática de compra de parlamentares com dinheiro público por meio do Tratolão, né? E para além disso, né, com o ministro fazendo laranjal para vencer a eleição, e esse fracasso e esse cenário de terra arrasada não é o meu pessimismo não, é o que as eleições de 2020 mostraram. Bom, o Caio pode dizer que as urnas estão fraudadas e que a gente não pode considerar as eleições de 2020, mas fato é que os maiores vencedores dessas eleições foram o Centrão e as esquerdas. Bolsonaro foi um completo fracasso. Dos 59 candidatos que apoiou, apenas 12 venceram, e esse é o retrato que a gente tem para 2022. Se a gente não construir uma alternativa viável, Bolsonaro vai para o segundo turno com Lula e vai perder. E eu não quero ter esse pé quebrado durante os próximos, pelo menos, 4 anos. Coppola, sua réplica. Bom, não chegamos aqui no cerne da questão, Kim. Quem seria pior, Lula ou Bolsonaro? Você tem uma audiência jovem enorme, muitos deles vão votar pela primeira vez, e eles vão se deparar com isso. E é uma decisão madura, uma decisão adulta, né? Ainda que tudo que você falou fosse verdade, ainda que fosse, não é, ainda que fosse verdade, não chegaria aos pés do mal que seria a volta do lulopetismo para o Brasil. Né? Você tem, se for para falar, sei lá, numa metáfora em cinema, Bolsonaro é tipo um Rambo, ele tá lá na selva, é um sobrevivente, arranja confusão com cada um que cruza o seu caminho. O Lula é o poderoso chefão, ele não move um músculo. Se ele tem problema na justiça, ele liga para a turma dele na justiça. A imprensa cuida de fazer as coisas. Na classe média, ele recorre ao PSOL. E tem um monte de gente fazendo trabalho sujo para o Lula, inclusive o MBL, que fica aqui desgastando o governo e desgastando pessoas que são da direita e que não pensam estritamente como o MBL. É assim que funciona. Kim, sua réplica. Vamos lá, primeiro, né, ainda que fosse verdade, ainda que falando que as coisas que eu falei não são verdade, mas sem provar absolutamente nada, sem apontar absolutamente nenhuma falsidade, sem falsear nenhum dos meus argumentos, apenas dizendo que ainda que fosse verdade, né, como ele já fez também no debate anterior, fugindo completamente, na fala anterior, fugindo completamente do mérito da questão. Se ele tem problema, o Lula liga para a justiça, exatamente o que Jair Bolsonaro fez, nomeando assessor de Dias Toffoli e Gilmar Mendes para hoje André Mendonça, ministro da Segurança Pública, ministro da Justiça, nomeou um assessor de ambos, nomeou um petista para a Procuradoria-Geral da República. Que coisa pior do que isso? O Congresso é corrupto? Tem muita gente corrupta lá dentro? Tem. E por que a Procuradoria-Geral da República não faz nada? Porque Bolsonaro nomeou ela para servir ao sistema, para servir a maior parte do Centrão, corrupta e fisiológica. E pagou mais dinheiro para o Centrão do que qualquer petista, do que qualquer Michel Temer, do que qualquer Fernando Henrique, Collor, Sarney pagou na história do país. Veja os dados do Tribunal de Contas da União. Ele triplicou o número de emendas sem fiscalização. Alternativa, eu tenho um trio muito bom para construir essa viabilidade, sair dessa falsa dicotomia criada por Caio Coppola. Moro, Danilo Gentili e Amoedo, que são 3 nomes que têm dialogado bastante, que tem tudo para se dar bem nas próximas eleições. 35 segundos de tréplica, Coppola. Olha, Kim, você vai me desculpar, mas eu não sou criador da realidade, eu sou comentarista da realidade. Né? A pesquisa Exame que você utilizou para corroborar aí o Danilo Gentili com 8%, pelo amor de Deus, na pesquisa espontânea, o Danilo Gentili não aparece. E o João Amoedo, que você mencionou, aparece com 0,5%. E o único cenário no qual o Danilo Gentili faz 8% é num cenário hipotético surreal em que há 3 candidatos. Lula, Bolsonaro e Gentili. E ainda assim, entre todos eles, ele é o que pontua menos. Eu estou com os pés no chão e preocupado com o futuro do Brasil e eu não quero Lula acima de tudo.
Kim, 35 segundos para a gente fechar. Eu gostei que nesse pequeno tempo de debate eu já consegui convencer o Caio a acreditar em pesquisas, né? Porque ele já teve um vídeo aí na semana passada ou retrasada falando que elas não refletiam a realidade, que elas não funcionavam. Então esse já é um bom primeiro ponto de vitória. E segundo disso, depois disso, na espontânea ele não aparece. Pesquisem as pesquisas espontâneas 2 anos, 1 ano antes das eleições de 2018. Veja quem é que estava no topo da pesquisa espontânea e na pesquisa incentivada. Era Lula em primeiro e Marina Silva em segundo. Se a pesquisa nesse momento fosse o retrato da realidade, hoje ou a gente teria Lula ou a gente teria Marina Silva como presidente da República. Então, sim, tem viabilidade. E ainda que não tivesse, eu prefiro perder com os meus valores do que ganhar me vendendo. Okay. Muito bem, nós chegamos aqui já na parte final do nosso debate do Kim Kataguiri com o Caio Coppola. Mais uma vez aqui eu não posso deixar de mencionar as mais de 126 mil pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo, neste sábado. Vi relatos de gente fazendo churrasco e acompanhando o nosso debate, vi relatos de pessoas que estão deitadas agora no sofá também assistindo ao nosso debate, e vi detalhes de pessoas que realmente se interessam mesmo por política e vieram aqui conosco, aqui para participar. Bom, gente, nós temos agora pelo nosso cronograma aqui as considerações finais, então eu queria que nós sorteássemos. Vocês podem fazer um... Tanto faz? Vocês estão muito leves, foi muito leve hoje. Como eu preferi? Então com Coppola começando. Coppola, nossa, é muita gentileza. Vamos lá, Coppola, 30 segundos, por favor. Bom, eu queria agradecer muito essa audiência maciça. Realmente não estava esperando, ainda mais com tanta concorrência, né? Nós temos a Champions League, nós temos também toda a esquerda brasileira aí abdicando de meses de narrativa do Fica em Casa para ir se aglomerar e gritar, vejam só, né? Bolsonaro genocida nas ruas. Então, obrigado pela companhia aí, deputado. Muito obrigado pela mediação, Paulo. Mais uma vez, estendendo os agradecimentos aqui ao CPJur que viabilizou tudo isso. Kim, para a gente fechar, por favor. Só agradecer, Paulo, Caio, dizer que gostei muito do debate, acho que foi muito produtivo. Na minha avaliação, até a gente poderia, aproveitando 126 mil pessoas assistindo, dar uma estendida aí. Eu deixaria o Coppola estabelecer novas regras, se ele quisesse, mais 19, menos 19, se ele quiser. A minha única regra seria da gente continuar. Mas eu não sei se o Coppola vai topar isso, vai dizer que eu não tenho palavra, que não foi isso que a gente acordou, mas eu gostaria muito de continuar aproveitando essa audiência, mas se a gente não continuar, eu me despeço e agradeço a atenção de todos vocês. Muito bem, eu queria imensamente aqui agradecer as mais de 125 mil pessoas que estiveram conosco ao vivo, aqui nos acompanhando, dizer e dar um depoimento aqui para vocês dois, da minha admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês dois, e por ser uma pessoa também, assim como vocês, que tem muita preocupação de ver o lulopetismo de volta ao Brasil. É muito ruim e muito triste para o Brasil, por muitas vezes, a gente vê uma direita rachando dessa maneira. Então, eu acho que o quanto mais a gente puder buscar convergência nesse momento em que nós estamos, melhor será. Esse é o recado que eu queria deixar aqui para todos vocês. Queria mais uma vez agradecer. 125 mil pessoas ao vivo nos acompanhando em pleno sábado. Foi um prazer. Foi um prazer enorme. Caio Coppola estabeleceu as regras, o Kim Kataguiri aqui aceitou as regras. Mas agora quem estabeleceu as regras é a doutora Juliana, que está em casa me esperando, afinal de contas é um sábado, eu também quero ver a minha Champions e eu tenho mais o que fazer, Kim, sinceramente. E só mais uma vez agradecer aqui, principalmente por vocês terem me escolhido para mediar esse debate. Espero que a gente tenha conseguido aqui estabelecer... Eu espero sinceramente mesmo, eu fiquei muito feliz com isso, fiquei feliz com o depoimento que o Caio fez, fiquei feliz com o depoimento que o Kim fez. Mesmo você sendo um bolsonarista tucano, eu gosto muito de você. Não, eu sou um produto da China, querido. Muito bem, gente, olha, nós vamos ficando por aqui. Eu queria muito agradecer mais uma vez todas as pessoas que nos acompanharam. Esse vídeo vai ficar salvo, né, Caio, no seu canal, então vai rodar muito mais do que essas 124 mil pessoas. A gente se vê. Muitíssimo obrigado, Caio, mais uma vez. Muitíssimo obrigado, Kim. E muito melhor que Champions League. Tchau.